Olá pessoal, esse vídeo vai ser para suprir a aula de ontem, né? Na aula de ontem eu comecei a apresentar para vocês como funcionava o atuador linear, certo? No final das contas não ficou muito claro, mas vamos dar uma olhada nele aqui agora. Tá? Para encontrar o atuador linear, vocês vêm aqui na aba de motores, clica nele e o atuador linear é o último que está, o último quadradinho aqui. Vocês clicam e ele aparece aqui. Quando eles vêm diretamente de lá, ele vem com esses dois sensores de fim de curso, que por ele estão nomeados como FC2 e FC1. Você tem a opção de colocar outros 3 sensores e você pode dar o nome deles como quiser e colocar a posição deles entre 0 e 100. Certo? Para habilitar, basta clicar nessa chavinha aqui. Esses atuadores eles têm duas formas de funcionar, certo? Na verdade são 3. Uma delas é ativando contatos de expansão e contração. Para fazer isso, nenhum desses dois itens pode estar selecionado. E aí vocês vão dizer, por exemplo, se o contato K1 for acionado, se a bobina endereçada ao contato K1 for acionado, ele vai expandir. E se uma bobina ligada ao contato K2 for acionado, ele vai se contrair. Vamos ver como é que isso aqui funcionaria, tá? Ignora esse aqui por enquanto, eu vou deixar ele aqui mais escondido. Bom, o que importa pra gente é esse aqui. Aqui eu tenho um circuito de acionamento simples de 2 direções. Esse motor ele vai ser importante pra gente mais tarde, mas por enquanto preste atenção só em K1 e K2, certo? Então quando eu rodo essa simulação, eu pressiono esse botão, K1 está sendo acionado. Quando ele deixa de ser acionado, quando ele deixa de ser acionado, ele para. Quando eu vou girar para o outro sentido agora, K2 está sendo acionado e quando chegar no limite da esquerda, ele para. Certo? Foi desligado o K2, ele para. Na verdade ele parou aqui porque ele chegou no limite. Esse circuito aqui ele está sendo acionado por outras coisas, tá? Vamos usar agora o sensor de fim de curso para fazer o motor parar de se mover no meio do caminho, tá? Esse motor aqui, ele vai ser desligado. Eu vou endereçar, eu vou dar os nomes das chaves de fim de curso dele. Essa aqui primeira está sendo chamada de FC2, eu vou chamar ela de sensor 0. E a que está do lado direito, eu vou chamar ela de sensor 1. Certo? Feito isso, agora eu posso colocar essas chaves aqui, são as chaves de fim de curso, que vão representar esses contatos aqui. Essas chaves aqui. Tá? Para encontrar elas, vocês vêm aqui em botoeiras de acionamentos e marca aqui no sensor de fim de curso. Agora que eu tenho esses sensores S0 e S1, que são sensores de fim de curso, eu venho aqui onde tem o sensor de fim de curso, normalmente fechado nesse caso, para desativar o funcionamento do motor. Tá? Então vou renomear essas chaves aqui como S1, porque S1 vai desativar. Tá, deixa eu renomear isso aqui que faz mais sentido deixar 1 e 2, né? Eu só fiz renomear aqui. Então S2 vai desativar K1, então renomeando isso, e S1 vai desativar K2. Certo? Então dessa forma aqui agora, quando eu fizer o motor se expandir, quando chegar no limite da direita, ele vai desativar, e quando eu fizer ele se retrair, quando chegar no limite da esquerda, ele vai se desativar. Tá? Então vamos ver isso aqui funcionando. Rodou, chegou aqui, desativou. No outro sentido, chegou aqui no sensor, vai ser desativado. Certo? A outra forma de funcionamento é usando um motor de 2 velocidades. Tá? Esse motor de 2 velocidades eu já implementei aqui nesse motor. Deixar F1 aqui no início também, da mesma forma que o outro. E esse motor de 2 velocidades você vai endereçar ele por esse nome. Tá? M aqui. Também esse mesmo valor.
certo? Esse motor de 2 velocidades vai ser um motor trifásico que você vai selecionar aqui nos motores. Não é esse motor aqui, é o motor de 2 velocidades especificamente. Vai colocar ele aqui. Aqui eu fiz uma ligação triângulo, estrela, mas isso é independente, tá? Eu vou apagar esse motor, esse atuador inicial, para não haver confusão de como ele está funcionando, tá? Então, novamente, o sensor de fim de curso da esquerda é chamado de F1, o sensor de fim de curso da direita é chamado de F2. O motor que vai controlar o movimento desse atuador é o motor M, e ele tem que ser um motor de 2 velocidades, tá? O que eu tenho que fazer agora é trocar o nome dos sensores, né? F2, dos sensores não, da chave de fim de curso, F1. Quando eu botar esse motor para se mover no sentido anti-horário, ele vai se expandir. Quando eu colocar ele para se mover no sentido horário, ele vai se retrair, certo? E esse sentido está sendo controlado a partir desses contadores, K1 e K2. Certo? Movimento no sentido horário, chegou lá, parou. Movimento no sentido anti-horário, chegando aqui do lado esquerdo, ele vai parar também. Certo? Esse circuito aqui de acionamento é só aquele circuito mais simples que eu pressiono um botão, energizo a bobina, o selo se fecha e ele vai se movimentar no sentido. Quando eu quiser parar, eu pressiono o botão de stop, vai desenergizar tudo. E quando eu quiser girar no sentido contrário, eu tenho que parar tudo, porque eu tenho intertravamento aqui dos 2 sentidos de giro, tá? Só para mostrar que realmente ele está agindo, eu vou chamar esses acionamentos de outro nome, para não ter nenhuma dúvida de que é o motor mesmo que está fazendo a ação e não os nomes dos contatos, tá? Então, G1, G2, certo? Quando eu rodar agora, ele continua funcionando. Você vê aqui que se eu mudar o nome do motor, chamar ele de M1, o sistema não roda mais, tá? Ele não funciona. Eu tenho que sempre deixar o mesmo nome que está aqui acionando o motor. Se eu colocar M1 aqui novamente, ele volta a funcionar. Certo? O que eu quero de vocês é o seguinte: eu vou mostrar como eu vou fazer esse acionamento funcionando a partir do CLP, e eu vou pedir para vocês, como atividade, eu vou descrever ela no final, tá? Então vou colocar aqui o CLP, puxar esse circuito para cá, esse outro circuito mais para próximo do acionamento. E vem o CLP aqui. Energizando o CLP. Eu já vou logo habilitar as entradas digitais aqui. E agora a gente pode fazer esse acionamento aqui, tá? Então, o botão S eu vou ligar na entrada 0. O botão de sentido horário eu vou ligar na entrada 1. E o botão do sentido anti-horário eu vou ligar na entrada 2. Então aqui é o desliga.
horário, anti-horário, aqui tem a fonte positiva do CLP. Pronto, e eu tenho que acionar duas bobinas, né? A bobina, nesse caso, está G1. Eu vou deixar da forma G1 mesmo, mas poderia, no caso de vocês, provavelmente seria K1. Tá? Então a bobina G1 vai ser ligada na saída 0 e a bobina G2 vai ser ligada na saída 1. Para ativar essas saídas eu vou colocar uma fase no comum das saídas. O comum é esse L, tá? E no outro lado eu vou ligar no neutro. Ou na segunda fase, dependendo de como for o seu circuito, seus acionamentos. Certo? Essa aqui é a bobina G1 e a bobina G2. A gente tem outras duas entradas, né, que são as chaves de fim de curso, e eu vou endereçar elas aqui também. Tem a chave F1 e F2. F1 eu vou ligar na entrada 3. E F2 na entrada 4. Aqui a gente agora implementou todos os botões e todos os contatos que a gente precisava para fazer esse acionamento. Eu vou agora apagar esse acionamento aqui, tá? Para a gente ter espaço. Eita, meu Deus. Para a gente ter espaço para fazer o diagrama ladder. Esse circuito de acionamento, o circuito de potência, eu vou colocar aqui embaixo. Não vai importar tanto para a gente agora. E agora eu vou fazer o diagrama ladder desse acionamento, tá? Terminal positivo, terminal negativo. Bom, o que é que eu quero que esse diagrama ladder faça? Quero que ele funcione da mesma forma que aquele acionamento, o circuito de acionamento estava funcionando, tá? Para fazer isso, eu vou colocar um contato normalmente aberto aqui que vai representar, isso aqui parece estar desconectado, né? Contato normalmente aberto que vai representar o botão de ligar, de desligar, na verdade, né? A botoeira de desligar. E aqui eu vou ter um controle de funcionamento. Eu vou endereçar a R0. Aqui eu não implementei o botão de emergência, tá? Mas é só para simplificar o circuito da gente. Bom, o botão desligar está implementado aqui. Eu vou endereçar ele, lembrando aqui que para endereçar as entradas a gente vem para I, o canal A é o canal 0 e a entrada específica dele, né? Então no caso a entrada 0 é I0.0. E aí para fazer o acionamento no sentido horário,
eu vou acionar a saída 0 e desligar a saída 1. Tá. Essa chave vai estar endereçada à entrada 1, ou seja, I0.1. Eu vou colocar aqui também um circuito de selo para evitar que possa acionar dois ao mesmo tempo. E aqui para endereçar as saídas. Selo não, desculpa, de intertravamento. E aí quando eu pressionar esse botão, eu vou ativar a saída a saída 0. Esse aqui é o circuito de selo, tá? Só para ficar exatamente como a gente fez no circuito de comando. E aqui eu endereço a Q0.0. Da mesma forma que essa chave, Q0.0. Agora a gente pode também copiar isso, porque vai ser o mesmo circuito para ser acionado no sentido anti-horário, né? O que a gente precisa trocar só é o endereço do botão. Ops, aqui é o 0. Aqui é 1. E aqui também. Fazendo o restante das ligações. A gente tem isso aqui. Mas agora a gente tem dois problemas que são... a gente não está usando o sensor de fim de curso. E também o botão off não está fazendo nada. Certo? Para corrigir isso, a gente tem que colocar aqui... Eu vou corrigir aqui essa primeira linha, porque não faz sentido não o que estava acontecendo aqui, tá? Eu precisaria de um pouco mais de espaço, eu vou colocar isso aqui mais pra cá. E eu vou mover toda essa coluna mais pra direita, para ter espaço para os contatos. E agora a gente pode colocar os contatos que faltam, né? Que é o sensor de fim de curso. São os sensores de fim de curso. Que eu não coloquei nome deles aqui, né? Deixa eu ver como é que eu chamei eles. F1 e F2. Então esse aqui vai ser F1, que está ligado à entrada 3. Esse aqui é o F2, que está ligado à entrada 4. Bom, quando eu pressionar o botão de off, todas as bobinas devem ser desenergizadas, então coloco aqui em série com ele, normalmente fechado. Endereçado a entrada aí 0.0, que é onde está ligado o botão de off, e 0.0. E por último eu tenho que colocar os sensores de fim de curso. Nesse caso aqui o sensor de fim de curso estão ligados a 3 e 4. Quando eles forem pressionados, a bobina deve ser desenergizada, né? Então
Q0 aciona o movimento para a direita, então quem vai desativar ele é F2. Então, I4 é quem vai ser endereçado aqui. I0.4. E aqui vai ser I0.3, né, analogamente. Agora a gente pode fazer as ligações. Quando eu der play aqui, vamos ver se funciona, né? Girar no sentido horário. Tá, como os dois contatos estão normalmente fechados, desculpa, eu posso colocar isso aqui. E aí quando eu pressiono nesse sentido... Ué. Bom, pessoal, não sei o que aconteceu, mas o programa não estava querendo fechar meu circuito de selo. Eu tive que refazer o circuito todo, tá? Mas vocês veem aqui que é basicamente a mesma coisa. A diferença é que eu tive que refazer o circuito todo, tá? Provavelmente tem algum problema na ligação que eu não estava conseguindo enxergar. Mas vamos ver aqui funcionando, tá? Pressionei o botão de girar no sentido horário, ele vai se estende até chegar na última posição, em que isso aqui vai se abrir, certo? Que é o sensor de fim de curso da direita. Quando eu giro para o sentido anti-horário, ele vai começando a andar para a esquerda, até que o sensor ligado F1, a entrada 3, seja ativado e, consequentemente, pare o sistema, tá? O que eu quero que vocês façam como atividade vai ser adicionar um sensor aqui no meio do caminho. E eu quero que vocês façam o seguinte. Vão ter 3 botões. Quando você pressionar o botão 1, o carrinho deve se mover para a posição 1. Quando você pressionar o botão 2, o carrinho deve se mover para a posição 2. Quando você pressionar o botão 3, o carrinho deve se mover para a posição 3. Eu aconselho que... Bom, a forma que vocês vão resolver isso vem da criatividade de vocês, mas desde que o carrinho pare na posição que o botão está pedindo, eu estou aceitando, tá? Nesse caso, eu quero o arquivo de simulação, tá? E eu vou passar isso em escrito agora, tá bom? Até mais.